Um passeio rápido, mas vamos chegar nos pais piedosos. Bem, lá em Gênesis 1:1 é nos apresentado no texto o Deus Pai, o Deus Criador, aquele que cria e faz acontecer tudo. Ele cria e traz a existência. Já no Novo Testamento, em Gálatas 3:13, nós vamos encontrar o Deus Redentor, o Deus Pai que vem redimir a criatura que se poluiu, que pecou, que desviou e contaminou até o meio ambiente. Então vemos o Pai no Filho, o Pai Criador no Filho, fazendo a redenção, ou a restauração, a purificação, o perdão, a restauração daquela criatura desviada do Pai, do caminho do jardim com o Pai. Ainda lá no Velho Testamento, no Êxodo 19:18, os irmãos podem e devem checar em suas Bíblias, vemos o Deus majestoso, porque Ele é majestoso. E já no Novo Testamento, lá em Mateus 6:9, que eu quero que os irmãos abram nesse texto, percebemos o Pai Nosso, que é tão conhecido e citado no meio cristão, o Pai Nosso. Até é um modelo de oração. É um modelo, não quer dizer que você deve fazer só essa oração, senão vira uma reza, vira uma repetição mecânica. Mas ali o Pai é reconhecido no Novo Testamento. No Velho, ele é o Pai sim, mas é o Deus majestoso, poderoso, Criador. No Novo, é o Pai perdoador. É o Pai que enviou Jesus para resgatar e perdoar a criatura. Então vamos ver, por exemplo, esse texto de Mateus 6:9. Vamos lá, irmãos? Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus, o Novo Testamento, a última vontade de Deus, a primeira vontade de Deus é a lei. Preste atenção nisso, isso é um resumo teológico, bíblico. A primeira vontade de Deus majestoso, Criador, é a lei, para que os homens aprendam a seguir a lei e se relacionar de forma respeitosa na sociedade, na família, no relacionamento com Ele. Contudo, porque o homem, a criatura humana, se afastou do Pai, saiu do jardim, se rebelou, brigou com o Pai, foi expulso do jardim, do paraíso, da coisa maravilhosa que ele vê na presença de Deus, então a lei ela foi apresentada de forma literal. Antes era só no coração, Deus falava para eles no coração do Espírito. Agora é de forma literal, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não farás imagens de esculturas e assim por diante. Então, irmãos, esse texto do Novo Testamento, conforme Mateus 6:9, Jesus nos ensina a conversar com o Pai. Jesus nos ensina a orarmos ao Pai. Quando você ora, dirige uma petição, você vai fazê-la a Deus, unicamente a Deus. Você não vai fazer sua petição a nenhum outro destino. O CEP, o código de endereçamento postal celestial, vamos dizer assim, é o Pai através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, se você não for o Pai pelo Filho, Jesus, você tem um relacionamento quebrado e não está na presença do Senhor. Os irmãos estão entendendo esse princípio inicial da nossa meditação? Digo amém. Amém. Então, vamos reler o texto, por favor, do Mateus 6:9. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem. Nós temos outros exemplos do que foi feito no Antigo Testamento, que está sendo feito no Novo, na graça de Deus, no amor do Pai, nos oferecendo o seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Por exemplo, no Velho Testamento apresenta uma obscuridade espiritual, o homem em trevas, o homem em pecado, o homem longe de Deus, conforme o Salmo 82:5. Já no Novo Testamento, lá em João 8:12, Jesus se nos apresenta, o Deus Salvador, o Deus Pai Salvador, no Filho, se nos apresenta como luz do mundo.
Então, o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz contaminado e perdido, e as famílias ficam poluídas e contaminadas nos relacionamentos, por causa do vírus do pecado. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz perdido, o mundo jaz no príncipe das trevas. Por isso, cresce e se multiplica a violência, cresce e se multiplica a corrupção, a mentira, o adultério, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a ganância e assim por diante. Tudo isso os irmãos já conhecem, sabem e veem por aí. Os irmãos compreendem e digam amém. Amém. Então isso é que o mundo está em trevas. O Deus Pai perfeito veio ao nosso encontro para trazer de volta a criação, a criatura humana, para trazer a posição de volta, a posição de filho, dando-nos o filho como luz para o mundo. Imagine que você está numa sala escura. Imagine que falta energia elétrica agora aqui. Alguns irmãos vão ter que usar a luz emergencial do celular, não é? Para ter, eu vou ter que emprestar aqui para ler. Então, os irmãos teriam uma sensação de um pouquinho de escuridão. Não digo total, mas um pouco desagradável. O mundo sem Deus, sem a presença do governo do Pai nos seus filhos ou criaturas que se desviaram do Pai, está em escuridão. Então o Pai nos ama, o Pai é tão amoroso, tão misericordioso, tão perdoador, que Ele nos deu o seu único filho. Os irmãos viram o texto que a irmã Dilceli leu no início, não viram? O texto que foi lido, que fala de Abraão, que o Senhor prometeu o filho para Abraão. Sara ficou meio duvidosa, meio incrédula, e tentou resolver do jeitinho dela para dar um filho para Abraão. Sabe? Mas Deus cumpriu a promessa que Ele fez a Abraão, deu um filho para ele. Mesmo quando Sara, cientificamente falando, estaria reprovada pela idade dela, né? Para gerar filhos e ter filhos. Deus, que é Deus, digo amém, irmãos? Amém. Ele faz, e quando faz bem feito, mesmo na estrutura falha humana, deficiente, frágil humana. Pois bem, Deus Pai havia prometido para Abraão que faria dele o pai de uma grande nação. E Deus prometeu, e Abraão creu. E porque Abraão creu, ele foi abençoado porque ele creu no Pai, na promessa do Pai. Sabe, irmãos, vivemos em época que os filhos parece que não acreditam mais nas promessas dos pais. Parece que os pais não estão também cumprindo as suas promessas, não é? Não estão cumprindo as suas promessas. Eu sei que existe o fator pecado, o fator rebeldia contra Deus, que contribui e polui os relacionamentos. Eu sei disso. Mas os pais, quando prometem algo para os seus filhos, eles devem, naturalmente, cumprir, para servir de exemplo, de honra, e que esse filho leva adiante. Esse filho leva adiante o modelo do pai. Pois Deus havia prometido para Abraão que faria dele um grande pai de uma grande nação, e daria o filho, e ele deu o filho, mesmo Sara dando um jeitinho, e mesmo o jeitinho de Sara, Deus fez surgir os povos árabes que hoje estão em conflitos no Oriente Médio com os israelitas. Os povos árabes que estão em conflitos com os israelitas são descendentes de Abraão, são descendentes de Ismael, o filho com a serva de Sara, Agar. A Sara, de certa forma, mesmo dando o jeitinho dela, contribuiu para que o povo de Deus se multiplicasse. Mas o povo da linhagem da promessa de Deus é o descendente de Isaac, Jacó, que depois virou Israel, que é o povo de Deus. Jacó passou a ser Israel, o povo da linhagem, da família original, da família nos planos de Deus. Pois bem, na hora que o Senhor testou Abraão, ele testou como? Ele pediu de volta o filho que ele acabara de dar. Pediu
volta o filho que acabara de dar. E pediu que esse único filho que acabara de dar para Abraão, para ser o filho da promessa, o filho que faria dele o pai da nação, pediu para testar se Abraão era fiel a Deus e se cria em Deus e se ofereceria o seu único filho. Mas o que é isso, irmãos? É uma figura, um protótipo, vamos dizer assim, um tipo, na linguagem teológica, do que aconteceria quando Deus ofereceu o seu único filho Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido, o ser humano. Só que, quando Deus, Pai, pediu para Abraão entregar o filho único dele, Abraão entregou ou não? Entregou. Sim ou não? Sim. Ele entregou. Ele, assim como o pai deu o filho, ele devolveu o filho para o pai. O Senhor me deu, eu te devolvo. Na hora que ele ia sacrificar o filho, o pai, Deus Pai, viu que Abraão faria essa oferta de devolução do filho, do seu filho. Aí ele providenciou um substituto. Está bem, Abraão? Está aqui que você deve sacrificar, oferecer um cordeiro no lugar do filho. E aí a bênção veio sobre Israel, e através de Israel veio a maior bênção para todas as nações, a salvação. Quando Jesus veio, descendente da mulher, nasceu da semente de Deus, da mulher, para ser o Salvador de Israel, o Salvador das nações. Porque Abraão, ele creu e obedeceu. É isso aí. Você quer receber a bênção do seu pai? Você quer ser abençoado pelo seu pai? Acredite nele, obedeça a ele, que você pode ter certeza que ele vai prover sempre uma saída, sempre vai ter uma boa e perfeita saída. Sabe, irmãos, por isso que os filhos acreditam nos pais. Mesmo que os pais humanos venham falhar, os filhos acreditam nos pais. Aliás, se os filhos não acreditarem nos pais, vão acreditar em quem, afinal, nesse mundo? Por isso os pais devem ser verdadeiros. Devem ser verdadeiros, sinceros, amorosos, ensinadores, disciplinadores, referência, modelo, carinhosos, não só cobradores. Para que os seus filhos cresçam e sejam a projeção deles, pai e mãe, na sociedade, na continuação deles. Sabe, a corrida do bastão? Quem já brincou da corrida do bastão? Quem? Levante a mão aí, rápido. Ah, muito bom. Você fica um tempo com o bastão na mão. Quem vai ganhar? O grupo que chegou primeiro, passando o bastão de um para o outro. Só se um do meio se atropelar, vai atrasar o grupo inteiro, o outro grupo ganha. A corrida do bastão é você passar com segurança para o seu filho aquilo que você recebeu do seu pai. Você está entendendo, diga amém? Amém. É isso aí, passar com segurança, com amor, olho no olho, sabe? Pele na pele, espírito, alma e alma, pela bênção do Deus Pai, passar diante do bastão do seu filho, para ele ser a continuação do plano de Deus na tua casa, na tua família, na tua genealogia, na tua descendência ou ascendência. Esse Deus é tremendo, irmão. Você entende tudo, ele fez tudo. O DNA, que é compõe o corpo humano, o mapa genético, que hoje a ciência está descobrindo, mapeando, descobrindo até doenças antes de elas surgirem, tudo está no plano do Pai. O Pai te fez com o DNA dele. Só foi contaminado porque você desobedeceu o Pai, porque nós desobedecemos o Pai. Mesmo assim, ele mandou o remédio, mandou Jesus para nós. Quando você bebe o remédio, bebe a água da vida, bebe Jesus, ele te cura, e você volta no plano do Pai e na bênção do Pai. Os irmãos estão entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Eu não sei se o som está indo bem aí, não estou tendo retorno aqui. Me ajuda aqui, irmão, por favor. Muito bem.
para um texto, irmãos, que está em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Mostra Abraão exercendo influência espiritual sobre a família. Exercendo influência espiritual sobre a família. O pai que serve a Deus, que é abençoado por Deus, exerce influência espiritual sobre a família. Não pensem que essa responsabilidade é da mulher. É da mulher, sim, com o esposo, mas não é somente da mulher. Como não é somente dele, mas cabe a ele ser o referencial como líder da família para conduzir a bênção para a família. Ok, está em teste aí, técnico, desculpa, irmãos. Vamos ler o texto, por favor? É que não está saindo bem o som. Porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene seus filhos e agrada a casa por ele, para levar o caminho do Senhor, para praticar a retidão e a justiça, a fim de que o Senhor faça ouvir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Observem, irmãos, o seguinte: porque eu tenho escolhido, eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde os caminhos do Senhor, para que praticarem a retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça ver sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Ou seja, a bênção de Deus que veio para Abraão estava sendo comunicada para Isaac. Amém, irmãos? Amém. A bênção de Deus que está sobre ti, a bênção da vida, da provisão, da alegria, da felicidade, da saúde na tua casa, da bênção de Deus que está sobre ti, deve ser comunicado aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. Cuidem na passagem dessa comunicação, como se fosse a corrida do bastão. Cuide que passe com segurança toda a informação de toda a bondade, de todo o plano de Deus na tua vida, para que os filhos dos irmãos continuem na bênção do Senhor. Os irmãos entendem isso? Digo amém. Amém. É isso aí. Como Abraão, seguindo as instruções de Deus Pai, ele comunicou as bênçãos para Isaac. Sim, comunicou. E Isaac, por sua vez, comunicou a bênção para os seus filhos. Vejam lá o outro texto. Gênesis 27, 26 e 27. Isaac abençoou o seu filho. O que é que diz Gênesis 27, 26 e 27? Disse mais Isaac, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Quando houve essa aproximação e beijou o pai, naquela aproximação, naquele toque, naquele abraço, naquele beijo, comunicou a bênção de Deus para a descendência seguinte. Tem pai que quase ou não toca no filho, ou tem filho que quase não toca no pai. Sabe, irmãos, o toque amoroso, respeitoso, carinhoso faz parte na transmissão do amor da bênção de Deus. Nós visitamos sexta-feira passada uma tribo lá no Paraguai, na cidade de lá no Naranjal, em que essa tribo, chamada tribo Tchê, que agora tem o Novo Testamento traduzido, é um povoado tribal, onde ali temos as casas deles, temos a escola, temos a capela, onde eles fazem adoração para Deus, temos o local de produção agrícola, o campo, a parte agrícola de produção bem orientados, inclusive, não é? Os missionários trazem recursos, máquinas,
ensinados a plantar e colherem e distribuírem entre eles a colheita. Existe o setor têxtil, onde elas aprendem, as mulheres aprendem a costurar e utilizar os tecidos e produzem as roupas e vendem, o dinheiro volta, que foi comum, distribuído entre todos. E eles adoram Deus. As crianças vão para a escola, aprendem a ler, a escrever a língua deles e aprendem de Deus. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: naquela tribo que fomos visitar, junto àqueles nativos, que é o termo técnico, eles são nativos daquela região, eles não deixavam de abraçar os que foram visitar eles, mas abraçavam de forma calorosa, sem estresse, sem correria. Abraçava, segurava firme e até chorava, dizendo: obrigado, porque vocês vieram nos visitar. Quem não está treinado para isso acha estranho, né? Não acha estranho? Mas aquela tribo comunicava a emoção, o amor, a espiritualidade quando abraçavam os visitantes. Éramos mais ou menos 12. O pastor aqui e mais uns irmãos lá da Igreja Batista de Vila Seca. Aí fomos lá com o pastor, o missionário que cuida, ele administra lá o trabalho na graça de Deus. Aí eu percebi aquilo, irmãos, como eles abraçavam afetivamente, carinhosamente cada um dos visitantes. E não era aquele abraço assim interesseiro, aquele abraço de época de política, que ele abraçava, tchau, acabou. Não, é diferente. Era um abraço espiritual. Era um abraço que comunicava compromisso e gratidão. Os irmãos estão entendendo isso também? Amém. Agora, é um exemplo para os cristãos, principalmente para os pais e para os filhos, que quase não se abraçam, que quase não tem toque, quase não se beijam de forma respeitosa e carinhosa. É uma coisa fria, vai esfriando, fica distante, estranho, se afasta, cada um do lado. Vamos falar misericórdia, irmãos? Misericórdia. Pois bem, esse texto que ora os irmãos leram, não é? É Isaac abençoando o seu filho, conforme Gênesis 27, 26, 27. Isaac abençoando, e ele diz para ele chegar: aproxima-te agora, beija-me, meu filho. Às vezes o filho não aprendeu a beijar o pai, porque o pai também não beijava o filho, porque o filho aprende com o pai. Se o pai é cedo, se o pai é sempre grosseiro, ele vai aprender aquele modelo, ele vai aprender. Ele poderá ser uma exceção, pode, mas na maioria das vezes cai nessa situação. Ele fica frio e grosseiro, não expressa a sua afetividade, porque ele não aprendeu e ele não recebeu. Passa para frente. Irmãos, tudo na nossa casa é uma escola de aprendizagem. Tudo. O que vocês falam, as opiniões, as atitudes de vocês, os comentários de vocês, as palavras de vocês, o jeito que vocês fazem na vida, de se vestirem, o tipo de programa que vocês assistem, se vem na igreja, se não vem, tudo vocês estão sendo registrados e eles estão aprendendo. É isso que vocês querem que eles levem para frente? Então começa a mudar, começa a corrigir, começa a mudar, dá outro modelo de aprendizagem para eles. Se você ouve uma criança perto de você chegando palavrão, ela aprendeu na escola ou aprendeu em casa? Em casa. Não foi na escola, pode ter sido na escola, porque na escola tem todo tipo de gente, né? E vem lá da casa. Vem da casa. Em casa. Conversa um pouquinho com a criança, soltou um palavrão aqui. Palavrão aqui na sua. Vamos falar misericórdia, irmãos? Aprende na casa. Tudo ele está aprendendo na sua casa. Então ensine as coisas de Deus, o amor. Eu não digo a religião de forma obrigatória, que isso não funciona, depois ele se revolve e sai, não quer saber, mas o amor de Deus, a graça de Deus, o modelo, a responsabilidade, a honestidade, o compromisso, a lealdade, a afetividade, o carinho. Isso cabe a você, pai, a você mãe, comunicar com o seu filho. O seu filho vai aprender e vai devolver isso para você lá na frente. Quando você já estiver bem velhinho, vai, meu pai, eu amo meu pai, vou cuidar dele agora. Eu vou ajudar, vou chegar junto, eu amo, porque ele aprendeu. Aprendeu com
Então Isaac abençoou seu filho. Você deve abençoar o seu filho. Pai, vamos resgatar aquele costume da nossa cultura de dizer: pai, bênção, pai. Aí o pai diz o quê? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Sabe, irmãos, isso está se perdendo na relação espiritual do pai com o filho, com a filha, com os filhos. Isso está se perdendo, isso não é bom, porque na corrida do bastão, na transmissão, você não está comunicando a bênção de Deus. E aí vai quebrar o processo na corrida. O que ele vai levar de fé, de espiritualidade adiante? Aquilo que você passou, você não passou nada, não vai levar nada. Vai cair no buraco depressivo, emocional, espiritual. Não vai ter força espiritual para enfrentar, fazer frente aos desafios da vida, as decepções, as frustrações e as traições que terá que passar pela frente. Nós, como pais, temos a responsabilidade dada por Deus de comunicar o bastão espiritual, comunicar o ensino, o amor, a afetividade de Deus para os nossos filhos, para que eles desenvolvam-se e levem desse desenvolvimento, essa estrutura espiritual e emocional na próxima geração e para a próxima geração. Os bons estão entendendo de amém? Muito bem. Bem, nós temos vários exemplos de pais piedosos, não é? Vimos de Abraão, de Isaac. Vamos ver de Jacó, né? Que é a continuação do Isaac. Gênesis 35, 2. Jacó chega e diz que a família estava se desviando do Senhor e que tem que deixar os ídolos. O que são ídolos? Vamos falar daqui a pouco. Vamos ler esse texto, por favor. 35, 2. Vamos lá, amada igreja. Então, disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Esse pai passou isso para a família dos descendentes de Israel, Jacó. Que já é filho de Isaac, já está vindo, que é filho de Abraão. Vocês não estão entendendo, né? A sequência genealógica. Vejam o que esse pai comunicou para a família. Observem. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, viviam juntos, os agregados à família. Vamos lá, irmãos, lançai, digam. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Olha aí. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. O que são esses deuses estranhos? Os deuses que eles pegaram dos seus povos vizinhos, os ídolos pagãos. Deuses criados pelos homens, que são deuses que não respondem às orações e que deixam as pessoas em trevas e violentas e agressivas. Deuses que até exigiam o sacrifício dos seus filhos que lhes fossem oferecidos. Imagine que deuses cruéis e perversos que exigiam o sacrifício dos seus filhos. Deus, na verdade, o nosso Deus verdadeiro, ele ensinou a Abraão a devolver o filho único como modelo de que ele daria o filho para nós. Mas ele devolveu Isaac. Ele o colocou um substituto. Se foi ele que deu, ele estava testando se ele estava idolatrando o filho. Se Abraão estava idolatrando o filho. Presta atenção, irmão. Quando Jacó diz para ele jogar fora os ídolos, é tudo aquilo que está no lugar de Deus, o Deus verdadeiro. O que está no lugar do Deus verdadeiro, único, na tua vida? Pois bem, isso pode te levar e vai te levar à destruição, se você estiver cultivando isso no lugar de Deus. Servo, carro, posição, profissão, marido, mulher, filho, papagaio, que tem que adorar o teu carro.
acho que tem 3 anos atrás, eu atendi uma pessoa aqui que adorava o gato. O gato estava com diabetes morrendo. A pessoa, eu vou morrer junto com o gato. Não ficava bem, né? O gato morrendo de diabetes, a pessoa ia morrer com o gato, porque não vivia mais sem o gato. Transfiro tudo para o gato. Se faltar o tempo, não cai. A patinha do gato aí, né? E o gato já morrendo ali. Né? Tanto como ele doce com ela. Vocês veem que decepção. Falei, minha senhora, o seu Deus, o que te fez, tem um projeto muito lindo, maravilhoso para você. O gato morre, mas você pode viver em Cristo, amém, irmãos? Amém. A menina me falou isso. Para mim, o gato era tudo. Ele vai morrer, eu vou morrer junto. Eu falei, não, o teu espírito volta para Deus. O gato é alma, acaba aqui. O teu espírito volta para Deus, você foi feita por Deus. Adore a Deus. Aí a mulher foi dizer, pera. Melhorou. Aceitou a mão do gato. Mas chorou, bastante, ficou deprimida. Mas depois conseguiu a cura de Deus. Por causa do gato. O ídolo dela era o gato. Qual é o teu ídolo? Que está no meio da sua casa, que você está dando ênfase maior do que a tua vida espiritual com Deus. Papai, mamãe, filhos presentes aqui. Tem que jogar fora. Lançai. Vamos lá, igreja. Lançai. Fora. Diga, lançai fora. Lançai fora. Isso. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E, conjunção aditiva. Leiam. O que é isso, mudar as vestes? Quando você está purificado, jogou os ídolos fora, Deus habita na sua vida. Se Deus habita na sua vida, até como se vestir, você se veste decentemente, sem escandalizar nem provocar ninguém. Você está entendendo? Diga amém. Às vezes você está se vestindo e está provocando a atenção de outra pessoa. Então você deve também, no processo de purificação, cuidar de como você está se vestindo, para que você não provoque a atenção de outras pessoas. Estou entendendo a palavra que o pastor está dando para vocês? Eu digo amém. Amém. Cuidem as irmãs, os irmãos, de como se vestem. Se vistam bem, mas não de forma que provoque, chame a atenção dos relevos do seu corpo. Eu sei que Deus fez você com um corpo muito lindo. Deus fez você de forma única e especial. Mas quando vem na casa de Deus, cuide que você não esteja, de certa forma, provocando a atenção das pessoas e desviando a atenção para o louvor a Deus, ou a adoração a Deus. Aqui diz, e mudai as vossas vestes. Vamos repetir, mudai as vossas vestes. Mudai as vossas vestes. Se eu vou com uma roupa que vai causar confusão lá na tribo do Tchê, eu vou tirar aquela roupa e botar outra. Que tipo de roupa eu vou usar lá? Olha, vai com roupa normal, porque dia você gostar da roupa é pedir. Você tem que dar roupa, você vem sem roupa. Eu falei, então tá. Aí eu deixei roupa bem simples, né? E assim eu ficava de olho na roupa ainda, na minha e nos outros. É que era uma pessoa mais civilizada, assim, uma igreja e tal, mas se em outra tribo, você já entrava com um estilo de coisa e saía da caçulequinha correndo assim, que eu ia exigir de dar. E se eu não der, flechado, entendeu? Vai dar na barra. E encosta assim, vai dar para mim. Tira, você tem que dar. Lá nessas tribos, mais assim, né, radicais. Tem mais civilizadas, usam roupas, respeito, né? Lidam com muita gente ali, é diferente. Mas irmãos, na tribo de Judá, como é que você deve andar? Purificado. Como é que você deve andar, pai, mãe, filho, família? Com uma roupa, com uma veste que glorifique a quem? A Deus. Então, antes de você sair de casa, diga, meu bem, me veja, como é que eu estou? Me veja com um olhar não tão cruel, mas um pouco censurador. Eu estou expondo, eu estou em evidência. Tem alguma coisa muito em relevo? Tem. Meu marido, minha esposa. Está em relevo, então vamos dar um jeitinho aqui. Você vai continuar perto, minha esposa, mas não precisa se expor tanto. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Amém. Isso é mudar as vossas vestes. Mas não só veste física, mas conduta. De dentro para fora. Porque a gente muda por fora, mas por dentro não muda nada. Não está purificado. Quem ensinou isso? O pai? Jacó. Quem ensinou isso? O pai? Jacó. Para a sua família. Quem é que vai fazer isso na sua casa? Seu pai.
marido, seu esposo, ou da esposa. Dependendo da situação, o pai está se exibindo, vai chegar, vem cá, meu filho. Você não vai lá, isso é uma função para a igreja. Não é? Você não vai naquele lugar com essa roupa. Tira essa roupa, por favor, troca essa roupa. Não fazer adequado. Existe roupa para cada lugar. Os irmãos estão entendendo, perceber isso é amadurecimento dentro da família. A roupa é uma expressão do que está lá dentro de você. Se eu examinar o seu lixo, eu vou conhecer muito de você, o seu lixo. O lixo de um dia, de uma semana, só no teu lixo, o tipo de produto que você consome. Pelo lixo, pela roupa também, pelo olhar, pelo jeito, pela face, pelo jeito de falar, de não falar. Tudo isso dá para se analisar e descobrir como você está. Os irmãos sabiam disso? Então deixa Jesus governar a sua vida, purificar a sua vida, mudar suas vestes, fazer você andar em santidade na família do Pai. Você faz parte da família do Pai que te ama e que te vê bem, como príncipe e princesa na casa e no reino de Deus, mesmo na terra. Amém? Amém. E concluindo, irmãos, que o tempo se foi, não é? Não é? Vamos ver um outro exemplo, temos vários outros exemplos. Davi, por exemplo. Vejam na 1 Reis 2:4. Davi dá conselhos sábios aos seus filhos, ao seu filho Salomão. Davi deu conselhos sábios ao seu filho Salomão. É verdade que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Ele teve seus erros, claro. Ele era um rei, um político. Mas ele, comparado ao rei anterior, Saul, ele era um que agradava e buscava fazer a vontade de Deus. Cometeu seus erros, se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Não é por isso que ele escreveu o Salmo 51. Quando você lê o Salmo 51, você vai ver a volta de Davi para Deus. Devolva-me a alegria da tua salvação, meu Pai, porque eu me desviei de ti, eu pequei contra ti. Devolva-me a alegria de ser salvo e estar na tua presença. Devolva-me, purifica-me, limpa-me. E louvar e adorar a Deus também. E é um modelo de política. Se tivermos políticos assim no Brasil, no mundo, teremos um mundo melhor. Digo amém, irmãos. Tementes a Deus. Que não se corrompem e que promovem a justiça social, o bem comum, a verdade comum, preservando a vida, a família e o bem-estar da sociedade. Gente de Deus, trabalha nessa visão e nessa ação. Vamos ler esse texto, por favor, para a gente fechar? 1 Reis 2:4. Vamos lá, irmãos. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Ao conselho. Próximo. Eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte, pois importa-te com o homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Próximo. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os teus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Observe que nunca faltará sucessor ao trono de Israel se os filhos dos filhos na corrida do bastão levassem os mandamentos, os decretos, os preceitos, os ensinos do Senhor, que devem ser comunicados do pai para filho, de pai para filho. Mas se não comunicar, haveria falha, e houve falha nos reis de Israel. Poucos reis foram obedecidos porque houve quebra no processo da transmissão dos valores, dos princípios dos pais para os filhos. Veja a responsabilidade
responsabilidade do pai ou dos pais. É um privilégio, é uma bênção de Deus, mas é uma grande responsabilidade ser pai. Principalmente nos dias de hoje, onde os valores, os princípios, a perversão sexual cresce assustadoramente e até fazem leis e tem que fazer leis para provar. Vamos falar misericórdia, irmãos? Então os nossos filhos, pela bênção do Pai em Cristo Jesus para nós, os pais, cabe a nós transmitirmos como modelo amoroso, como modelo prático, como exemplo de família temente e que serve a Deus. Ter religião é uma coisa, irmãos. Viver os princípios, os ensinos de Cristo é outra coisa. Teoricamente, muita gente tem religião, mas viver os ensinos de Cristo, praticá-los, transmiti-los, estão sendo poucos. Por isso que a sociedade, ela tende a melhorar, mas piora, e vai piorando. Ela melhora quando vem da casa um modelo para os filhos que saem daquela família que aprenderam com o pai. Então o pai deve ser lembrado, sim, deve ser honrado, celebrado, mas o pai do céu deve ser obedecido. O pai do céu deve ser adorado e deve levar adiante os pais da terra a missão que o pai do céu nos deu, de ensinar os nossos filhos, de sermos modelos dos nossos filhos e prepará-los para o mundo, para que eles cumpram a missão deles e sejam bênçãos na família, na igreja e na sociedade. Aí fechou o teu ciclo na corrida do gospel. Se você olhar para trás e dizer, eu fiz a minha parte, meus filhos estão bem encaminados, você glorifica a Deus. Obrigado, Pai do céu. A bênção foi comunicada. Eu fiz bem a minha parte na corrida do gospel. E isso é uma honra para o Pai, saber que fez a sua parte, cumpriu a sua parte. E é a honra para o filho quando cumpre aquilo que aprendeu do Pai, quando obedece e segue a sabedoria do Pai. Quando o filho não segue, aí ele vai colher a consequência, não porque não recebeu, mas porque foi rebelde. Aí ele também vai sofrer as consequências e os filhos deles. Os bons entendem essa palavra e digam, ela é para mim. Ela é para mim. É para nós, irmãos? Amém. Amém. Vamos ficar por aqui então, vamos louvar o Senhor e vamos orar pedindo pelos pais. Que o Pai do céu nos abençoe no entendimento dessa palavra, a transmissão para os nossos filhos de forma carinhosa, firme, dos ensinamentos de Deus. Não deixe de comunicar isso com seus filhos, jamais. Como exemplo,